Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui passando para fazer correção da atividade da semana anterior. Nós tivemos aula no Meet, as explicações sobre esse conteúdo. Em seguida, foi disponibilizado um formulário com algumas perguntas e também explicações também para quem não participou do encontro no Meet. O assunto é sobre first conditional, que significa primeira condicional. São frases em inglês que apresentam uma condição para que algo aconteça. Qual o objetivo de estudar este conteúdo? Você entender a estrutura, quais são as palavras que são usadas, os tempos verbais, viu? Então, o que é a first condition? A primeira condicional. São expressões que indicam uma condição para que algo aconteça. Aí vamos relembrar como são formadas essas frases. Aí aqui no formulário foi disponibilizado um vídeo para você assistir, quem não participou das explicações, alguns pequenos resumos com algumas explicações simples. E assim, gente, aqui nós temos um quadro com um resumo sobre essas frases. O que tem nessas frases, nessa first condition, nessa primeira condicional? É formada por duas orações. Na primeira oração, tem a chamada de oração condicional e a segunda é chamada de oração principal, que é o resultado dessa condição, viu? Eu vou aqui subir novamente lá para o quadro anterior. É aqui, o resumo. É formado por uma oração condicional e uma oração principal. Na oração condicional, vai vir o if, que significa se, mais um verbo no presente simples. E na oração principal, vai vir o verbo normal, na sua forma básica, acompanhado de will, que indica o futuro. Então, resumindo, relembrando, a first condition é formada por duas orações. Uma não apresenta o tempo presente, o tempo verbal presente, e a outra o futuro, certo? A oração que está no presente, ela vem acompanhada do if, que significa se. E a que está no futuro, vem o will, com o verbo na sua forma básica. Pode inverter, pode vir primeiro a oração principal e depois a condicional? Pode sim. Sem inverter, sempre vai aparecer geralmente uma vírgula. Se inverter, essa vírgula geralmente não aparece mais, certo? Aí nós temos aqui, outros exemplos, a condição e o resultado. Por exemplo, eu posso citar um exemplo mesmo em português. Se eu estudar, eu passarei. Se eu estudar está no presente e é uma condição. Eu passarei é o resultado dessa ação. Se você praticar essa ação, se eu estudar, eu passarei. Então, se eu passo nessa frase agora para o inglês, seria chamada de first conditional. Aí nós temos aqui uma questão que era apenas para você colocar esses dois verbos que está aqui, improve e o verbo be. Improve na letra A e o be na letra B, tá aqui. Onde era que era para conjugar esses verbos? Aqui onde tem essa estrelinha. Essa questão ela é de marcar. Como é que ficaria o verbo improve? Como é que ficaria? Nós podemos entender o seguinte, que a primeira frase está com if, então é a frase que apresenta a condição e ela está no presente. Então, a segunda frase ela vai estar no futuro. Então, o verbo vai vir acompanhado de will. Will improve, certo? E a segunda? A segunda, nós temos o verbo be.
também vai vir acompanhado de will. Por quê? Porque a frase que está no presente, ela já foi citada anteriormente. Então, a opção correta aqui seria a primeira, viu? Ficaria os verbos dessa seguinte forma. A primeira opção. A próxima questão. Quais são os dois tempos verbais usados na first conditional? É o presente e o futuro, viu? Seria aqui a terceira opção. Simple present e future. Próxima. Aqui ele dá uma explicação sobre a inversão das frases. Pode vir o resultado antes da condição? Pode sim. O que muda? A vírgula que não aparece mais. O que acontece se inverter a ordem da frase na first conditional? Muda totalmente o sentido da frase? Não muda, continua o sentido. Muda apenas o tempo verbal? O tempo verbal também não muda. Não muda o sentido, apenas perde a vírgula. A vírgula, somente. Quinta questão. Agora construa 3 frases na first condition. Não esqueça de usar o se, o if, que significa se. Então, vamos construir aqui. Aqui não dá para mim digitar, mas eu vou tentar aqui. Vou digitar bem aqui para a gente ver. Vou colocar aqui um R de resposta. If, se, I. Essa é a minha resposta que eu vou criar agora. Se, o if, que significa se, I significa eu, if I study. Se eu estudar, é a frase que está no presente. Não vai perder o y, o verbo estudar, perde não, porque não é terceira pessoa. Se eu estudar, I. O que vem na segunda frase? Vem o futuro, indicado pelo will. I passed. Eu passarei, né? Passarei em algum exame, algum teste, né? Então, fica assim a frase, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido a first conditional. Vamos sim estudar mais, aprofundar mais o conteúdo, tá certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, podem procurar no privado.